item 10 do capítulo 5. Isso, paramos nele. Quem vai fazer a prece? Vamos fazer a prece. Aqui? O intuito é fazer o Pai Nosso, gente. Tá ótimo. Vamos lá. Pode começar? Pode. Pode começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Jesus nos abençoe, ilumine os nossos caminhos, os nossos estudos, que abençoe as nossas irmãs que estão passando por dificuldades, que abençoe também todos que puderam para e que não podem por algum motivo. Ilumina as nossas mentes para que possamos compreender o estudo e aplicá-lo. Ilumina a mente do João para poder passar as informações de forma precisa, para que nós possamos ter essa compreensão precisa também. Abençoa-nos hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Sim. Graças a Deus. Hoje não vou anotar, não. Tem muita anotação. Aqui olhando aqui. Bom, então vamos lá. Na gradação da bem-aventurança dos aflitos, né? Tem os que choram, que rirão, serão consolados, os famintos e os que têm sede de justiça serão saciados, mas os pobres e os perseguidos da justiça, como estão levando uma prova mais dura, deles será o reino dos céus. Né? Sim. Essa bem-aventurança, essa promessa de felicidade futura no de Jesus em relação às dificuldades de hoje pode realmente consolar, mas não explica as causas das aflições em o homem, não sabe, nem muitas vezes o espírita, qual é a utilidade do sofrimento atual para se chegar a ser feliz, né? Só quem vai explicar essas anomalias dos sofrimentos no mundo, e às vezes os bons estejam sofrendo mais do que os maus estão prosperando, é o Espiritismo, mas que vem amando de Jesus, né? As causas atuais das aflições, causas atuais, né? O nosso caráter, o nosso mau proceder, falta de moderação de desejos, né? Intemperança, enfim, muitas causas. São as principais razões pelas quais nós sofremos. Nós temos os sofrimentos atuais, os nossos sofrimentos atuais têm mais causas na vida presente que vida passada. Mais causas de vida passada existem, né? São as mudanças de fortuna, flagelos naturais, acidentes que nenhuma previdência poderia evitar, deformidades, idiotismo, né? Só que também existe o caso de pessoas que não têm uma causa anterior para sofrimentos significativos. Às vezes, sofrimentos muito difíceis. Ela não precisava estar sofrendo o que está sofrendo, não tem nada no passado dela que, digamos assim, justifique aquela dificuldade severa. É que ela não tendo uma causa no passado, ela tem uma finalidade futura. Ela deseja se depurar em grau mais rápido, né? Ela deseja vencer alguns degraus e melhorar, né? Então, ela muitas vezes pede para passar por dificuldades significativas, né? Então, as expiações estão mais vinculadas a alguma causa no passado, as provas não, né?
certo? Certo. Às vezes a pessoa então pede uma prova muito difícil e você pode ter uma noção de que aquela prova não tem uma causa no passado e sim uma finalidade futura de progresso, quando ela passa as maiores dificuldades significativas com grande resignação. Beleza? Esse é o indício, né, João? Esse é o indício. É óbvio que tudo tem o seu grau e cada caso é o caso. Existe expiação, quer dizer, existem expiações que a pessoa não se queixa. Ou seja, existe uma causa pregressa que justifique que aquela pessoa tenha aquele sofrimento atual. Mas ela não se queixa. Em regra, essa falta de queixa mostra que a pessoa escolheu. Porque para outros espíritos mais endurecidos, de forma que eles possam ter um raciocínio mais livre e possam, então, levar uma vida com escolha própria, muitas vezes, essas expiações, elas são impostas. São impostas para que a pessoa, no futuro, possa estar mais apta a decidir a sua própria vida, a ter um grau de liberdade e seguir por si mesma. Beleza? Então, a gente fez um resumo aí rapidinho aí de uns 5 minutos de tudo que a gente já estudou. Tá ok. Item 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Então, a completa felicidade, completa, depende da pureza do espírito, certo? De onde se conclui que a felicidade vai aumentando à medida que a gente se torna mais puro. Qualquer mácula, qualquer mancha, qualquer nódoa interdita a entrada nos mundos felizes. Beleza? Sim. Então, existe uma gradação. Se a gente tem algumas manchas, a gente não vai para uma colônia muito alta. A gente pode ficar numa colônia um pouco mais baixa. Mas lá no plano espiritual mesmo, se nós nos dedicarmos bastante, pode ser que nós mudemos de colônia para uma colônia mais alta. Sabiam disso, né? Sim. Como tem no livro Os Mensageiros. Então, às vezes, você está indo muito bem, trabalhando arduamente, mesmo no plano espiritual, em determinada colônia. Você pode ser convidado a morar numa colônia superior. E aí, como fica o seu cônjuge? Tem que fazer um curso também, assim, para ele poder ir, né? Para o cônjuge poder ir. Beleza? Beleza. Como é que era o nome mesmo, João, daquele... agora me esqueci, daquele casal no Mensageiros, que ela era de uma colônia bem mais alta, ela estava morando com ele, lá na colônia Campo da Paz. E aí eles vão para o nosso lar. Isso. Esqueci o nome. Exatamente. Beleza? Beleza. Então, mesmo no plano espiritual, você pode ir tirando nódoas, tirando manchas. São como os passageiros de um... Agora vamos lá com Kardec aqui, né? A aspiração da felicidade completa depende da sua pureza. Alguma mancha te impede a entrada dos mundos felizes. São como passageiros de navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma cidade até que se hajam expurgado. E a gente tem visto por aí isso, né? Atualmente. Está bem atual. Está bem literal esse sentido aí, né? O pessoal está tudo preso nos navios. Nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco das suas imperfeições. Mas no outro lado também, né? É isso que eu falo. O Kardec, Allan Kardec, ele não disse tudo. Até porque a doutrina espírita é progressiva.
E muitas vezes André Luiz vem completar alguma coisa que disse Kardec. Né? Já pensou que legal, João? Por exemplo, aqui está nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam, pouco a pouco. Mas não tem nenhum detalhe. Aí depois, anos depois, vem André Luiz, detalha nas histórias das obras de André Luiz, como que é essa depuração. Então, é realmente uma complementação bem legal, né? É, muito legal mesmo. E, naturalmente, o próprio André Luiz não disse tudo. É verdade. Né? Depois tem mais coisas. Tem coisa que a gente não consegue, não sabe. Não tem Não está preparado, né? Nem tem nem condição, não está preparado. Nos Mas próprios é uma livros dele, nos próprios livros dele, do André Luiz, tem momentos que ele diz assim, olha, o que aconteceu aqui é difícil de explicar porque não tem uma comparação na Terra para ser feita. Aí ele dá uma ideia, mas ele não complementa porque a gente não tem alcance para aquilo ali. É verdade. Por analogia, ele faz uma comparação. Né? Exato. Então, vamos lá. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Né? Então, tem que suportar, e isso traz o adiantamento. Né? Você tem que refletir e enxergar em si mesmo a causa do sofrimento, a causa da provação, para você ir refletindo, adquirir humildade e retirar a causa. Agora, se você se revolta, não aceita aquela provação, como é que você vai se adiantar? Não vai. Como expiações, as provações apagam as faltas e purificam. São remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Então, né, todo mundo está entendendo aí, né? Quanto maior for o erro, mais amargo é o remédio. Certo? Sim. Certo. Então, aí a gente lembra daquela criança de 8 anos maior, lembra? Lembram da criança No mundo maior? No mundo maior? Uhum. Ela não fala, ela não vê, ela não escuta, ela não anda, ela não consegue se sentar. Numa insurreição aqui no Brasil, ela cometeu atrocidades porque ela tinha um cargo público. Deve ser uma dessas insurreições aí que houve no período colonial brasileiro. Entendi. Tá entendendo? Aí eu fico pensando, né? A gente tem que estudar a história. Mas eu não estudei a história ainda dessas insurreições. Mas será que é o caso de Tiradentes, por exemplo? Será que é o caso de uma das pessoas, ou a principal pessoa, que mandou infligir Tiradentes com gravidade? Pode ser, né, João? É só uma suposição, não estou afirmando. Claro. Uhum. Como diz Kardec aqui, não afirme coisas. Mas fica aí, né? Por aí, é por aí. Se não é esse caso, é algum semelhante. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer, tem que reconhecer. Peraí. Me perdi, peraí, João. Página 79. Ah, tá, virou a página. Tá, pronto. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se. A ideia de ser logo curado. Beleza? Sim. Então, a gente vê uma pessoa com uma dificuldade significativa, como no caso de Júlio, lembra? Os problemas de garganta que ele tinha e outros problemas. Ele vai dar um salto de progresso que dificilmente a gente consegue pelo trabalho. A não ser que se trabalhe como Paulo. Mas quem sofre muito tem que se alegrar, porque muito tinha a expiar e logo ficará curado.
Mas não é assim a visão do espírita. O espírita é julgador, né? Muitos espíritas olham a pessoa e ficam, o que essa pessoa fez? O que essa pessoa fez? Não tem essa visão aqui de Kardec. E que André Luiz tem com o livro Entre a Terra e o Céu. Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto. Qual que é o fruto? O sofrimento. A evolução, né? Não, é a evolução, o adiantamento. Né? A limpeza das chagas, a cura, com suas impaciências, pois do contrário terá que recomeçar. Eu fico pensando aqueles espíritos lá no livro Ação e Reação, que não entram na mansão paz. Ela revolta, né? Não querem reconhecer eles próprios como os causadores dos seus sofrimentos. E estão revoltados contra Deus. Olha a dificuldade. Fica quanto tempo no recomeço? Então, vamos lá. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta, que se alega, alega em oposição, né? Quer dizer, que se opõe que o esquecimento constitui um obstáculo para que se possa aproveitar das experiências de vidas anteriores. Ah, não, mas eu não estou lembrando o que eu fiz ou o que me fizeram sofrer em vida anterior, como é que eu vou aproveitar a vida atual? Aí a gente pensa, né? E se você lembrar disso, como é que você vai ficar? Primeiro, se foi alguém que nos traiu, o cônjuge que hoje está conosco nos traiu. Ora, o ódio que tivemos no passado vai voltar de novo. E aí, como fica essa relação? Conturbada, né? Se fomos nós que praticamos um assassinato contra alguém, está próximo de nós, como é que a gente vai ficar? Humilhado, né? Arrependido, num grau significativo. Como é que vai lembrar dessas coisas? Isso vai atrapalhar. Então, vamos lá. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria inconvenientes. Não, gravíssimos. Gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente. Ou então exaltar o orgulho, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Né? Aí você fez alguma coisa boa, ou você sofreu alguma coisa por alguém, e diante dessa pessoa você se orgulha. Olha aí o que você me fez, olha aí. Isso entrava o nosso livre-arbítrio. Em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Beleza? Beleza. É só lembrar dos livros de André Luiz, qualquer daqueles casos lá. Qualquer daqueles casos. Lembra aquela mulher que está sofrendo num centro espírita, que ela cai no chão, que ela se debate, que ela começa a falar uma outra língua? Imagina se ela lembrasse que ela tinha influenciado o noivo a assassinar os pais dele. Deus me livre, aí sim. Né? Imagina aquele espírito que sofria alguma influência obsessiva significativa a ponto dele ter epilepsia. Se ele lembrasse que ele tinha traído o irmão dele, que ele fez com que o casamento do irmão fosse terminado e ele ficou com a esposa do irmão e depois levou o irmão para o hospital psiquiátrico.
Ele era médico. Nossa Senhora. Imagina a perturbação que ia ficar na família. Eu fico pensando, Frequentemente, João, Hã? João, eu fico pensando, né? O caso assim que a gente tem de conhecimento, o caso dessa moça, né, a Suzane, que matou os pais com a ajuda do namorado, é umas coisas semelhantes, né? Se você lembrar disso, que você matou seu pai, sua mãe, é muito cruel, é terrível. Deus me livre. Ainda bem que Deus coloca esse véu de esquecimento. Com certeza. Na próxima vida, se ela ficar lembrando disso, tendo um grau de arrependimento significativo, desejosa de progredir, se ela lembra disso, vai estacionar. Ó, frequentemente, o espírito renasce em outro meio. No mesmo Não, meio. no mesmo meio. No mesmo meio em que viveu. Estabelecendo de novo, relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as pessoas a quem havia odiado, talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. Beleza? Beleza. De qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem tivesse ofendido. Né? Lembra também no livro No Mundo Maior, aquele espírito, aquele na vida anterior, aquele casal que o marido matou a mulher? Casal. A mulher esfaqueada. Agora pensa, ele vai renascer na família dela como um filho. Ora, essa relação de mãe e filho vai ser um tanto conturbada. Vai sim. Né? E se, quando chegar numa fase juvenil, ele lembra que praticou isso, meu Deus, vai se sentir extremamente humilhado, vai se prejudicar na escola, vai se trancar no quarto, enfim, cria um remorso significativo que impede a pessoa de progredir. Então, tem que esquecer o passado. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que é necessário e que nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Mas ele nos tira o que nos poderia prejudicar-nos. Que maravilha. Você acha que de novo não vai vir? Lembra que são aqueles sinais do livro Ação e Reação. Aquilo que a gente fez de erro vai surgir mais ou menos na mesma idade que nós erramos na vida anterior. Vai vir aquela vontade de praticar aquele equívoco. Para que nós vençamos e retiremos de nós justamente esses maus frutos, esses maus desejos. Mas tem gente que repete. Né? Tem. O Evolução em 2000 vai dizer que os hospitais psiquiátricos e os presídios estão cheios de pessoas que repetem os próprios erros de vidas pregressas. Numa relação anímica, quer dizer, tira da própria alma aquela vontade indevida, em vez de combater aquilo, repete o erro. A tendência instintiva vem, em vez de haver um freio, ela repete. O que traz consigo, o homem traz consigo ao nascer aquilo que adquiriu. Aí, as questões dos sinais do livro Ação e Reação. Nasce como se fez. Ô, João, me diz uma coisa, no caso assim, esse insight que a gente tem de repetir na mesma época que fez em vidas anteriores, né? Eu tenho um caso de um amigo que ele já é idoso, né? E ele simplesmente, como eu também sou,
Mas ele simplesmente pegou, amarrou uma corda lá na garagem da casa dele, subiu numa mesa e pulou, sabe? E a sorte foi que a esposa dele ficou procurando ele e encontrou. Aí ela conseguiu tirar ele, tudo, chamou os filhos e tal, aí foi aquele auê, né? Mas conseguiram, ele tá bem e tal, tudo, sabe? Se arrepende, né, do gesto e tudo. Nesse caso, ele não conseguiu, tá? Mas não foi por ele, Aham. foi porque os outros tiraram. Então, eu acho que aí ele não tem o mérito. Ele não conseguiu porque os outros, de alguma forma, o impediram. Tá? Mas ele iria cometer. Então, ele não tem, nesse caso, ele não tem o merecimento, né? Ele não tem o mérito próprio, digamos assim. Mas há algum mérito, porque os espíritos, como a mediunidade está sempre em tudo, influenciaram a esposa a procurá-lo, para evitar que ele morresse. E, naturalmente, esse impedimento vem alguma coisa em função dele próprio ou até dos outros que estão à sua volta. Digamos que a esposa dele, por exemplo, ela é espírita e que ela arduamente trabalha no bem, fazendo bem para 100 pessoas com alguma frequência e essas outras 100 pessoas, cada uma replica para 5 e vai. Então, ela está numa corrente do bem. Então, às vezes, é mais por ela do que por ele, porque se ele se suicida, ela ia cair psicologicamente e toda a rede que ela estava fica atrapalhada. Ela era um ponto principal na rede. Mas então a gente tem que analisar, e como a gente não tem cabeça para isso, quais são as circunstâncias, o que ele fez de vida, porque algum percentual pode ser mérito dele, sim. Não é o mérito próprio. E ele fala que está arrependido, mas é bom cuidar. É bom cuidar, porque pode ter a vontade de repetir a coisa. Agora, ele conta, né, que diz que na época, que foi na mesma época que ele fez, foi na mesma época, assim, a mesma data, né, que o avô dele suicidou. Será que ele não era o avô? Pode ser. Será que ele não era o avô? É porque ele não conheceu, né? Pode ser a reencarnação. Pode ser. E eu acho que também não é mérito dela, não. Eu acho que é mérito dele. Porque ele é uma pessoa muito boa, sabe? Assim, ele ajuda todo mundo, sabe? Eles são messiânicos. Ele vai lá para São Paulo, né? Aquela coisa lá de Guarapuava, aquela represa que tem lá, eles fizeram negócio de plantação e ele vai para lá para lavar banheiro. Ele vai toda a época, não sei se é todo mês ou não sei. Ele vai lá para lavar banheiro, tá? Entendi. Então, vai fazer um serviço simples, né? Isso. Toda vez. Sim, eu pode acho que ser. foi mérito dele com relação a isso. E pode ser que ele seja a reencarnação do avô, né? Então, o mérito, digamos, não é próprio, mas vem em função da justiça divina que julgou meritório que ele não falecesse. Já em função desse trabalho que ele anda desenvolvendo, né? Mas é bom cuidar, porque às vezes quer repetir novamente. Se Deus quiser, não vai não. Traz consigo ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Isso ele não está falando do físico. Está falando do psicológico. Né? Ele não está falando eu tinha mais ou menos esse mesmo rosto, essa feiura do João de hoje em dia é a mesma do passado. Não.
Ele está falando do psicológico, das questões internas. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se é punido, é porque fez o mal. Suas atuais tendências más, então você não lembra exatamente o que você fez de errado, mas existem as más tendências nossas. E foi nisso que a gente falhou. Vem aquele desejo indevido de fazer isso, isso e aquilo. Nisso aí, no passado, a gente foi rei. Praticou com chave de ouro, mergulhou no erro. Né? E quanto mais para trás, mais gravemente foi. Então, essa tendência má indica o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, pois daquilo de que se corrigiu completamente, não restará mais nenhum sinal. Olha que Allan Kardec usa a mesma palavra do livro Ação e Reação, né? Sinal. Sinais kármicos, né? É. Então, você vê, a gente não vai se corrigir também, ó. Não, isso eu não vou mais fazer. Não, tá tranquilo, isso é fácil, eu vou passar por cima, isso está errado. Não, é uma tendência, é um desejo. Tá entendendo? Coisa aqui? Uhum. Então, você tem que tomar uma boa resolução por um prazo significativo a ponto de você se corrigir completamente. João, sabe o que eu lembrei? Daqueles 100... eram 200 espíritos que perseguiam aquele menino, né? E daí restaram só 2. Só 2. Só 2. E ainda assim, esses 2 faziam com que ele tivesse crise na hora que eles se aproximavam, né? Exato. Aí a mãe ficava orando, ajudando, ele suava frio, ele tinha todo ataque. Agora, a gente olhando, a gente já vai achar assim, nossa... Pois é, a gente já vai julgar sem perceber que ele melhorou, que dos 200, 198 perdoaram. Então, a gente não tem essa visão, a gente só vai julgar já pelos 2, que a pessoa é má, que ela está pagando alguma coisa que ela fez, mas não vê o progresso. Então, é uma coisa que o nosso progresso é muito lento, não dá para a gente ficar... A pessoa só vai deixar de ter esses sinais quando não restar nenhum resquício. Então, é devagar, né, João? Devagar. E a gente só olha para o passado, não olha para o futuro. Isso. Essa doença significativa que ele está, essa criança, vai ser uns 1000 degraus à frente. Ele chega do outro lado, depois, na próxima vida, já recuperado. Já recuperado. Já recuperado. A gente então, olha doenças e só vê a causa, vê os problemas alheios e só olha para trás, não olha para frente. Ou não vê o que ele já recuperou. A pessoa já recuperou um montão. Falta pouco. Estamos aqui, saudável. Aí olha alguém com alguma dificuldade significativa. Dificilmente o trecho de caminhada nosso vai ser superior ao do outro. Que está com problema significativo. Dificilmente. Tem que trabalhar como Paulo para ver se chega perto. Exatamente. Então, vamos lá. Aí, imagina, esses 2 espíritos da história de André Luiz, no livro No Mundo Maior, vão ser irmãos dele. É verdade. Agora, tu pensa bem, num período infantil, as crianças... esses 2 espíritos que chegam com más tendências. Vai ficar igual eu e meu irmão. Eles carregam um ódio grande dele. Então, talvez ainda um período infantil, eles ainda sofram a obsessão desses 2. Que vão, digamos assim, cutucá-lo, perturbá-lo num momento ou no outro, né? Até que haja um despertamento de uma consciência juvenil e aqueles que estão... Mas a mãe está lá para corrigir. Vem, em vez de maltratar, vem beijar. Verdade. Então, a relação de ódio
vai virar uma relação de amor. E eles não vão nunca mais lembrar dessa vida passada, até que o trabalho no bem, no lado de cá, ou principalmente no lado espiritual, os faça ter uma tendência, uma lembrança suave dos erros que faziam, para dar uma direção ao espírito para ele desfazer o que ele fazia. E suportar as provas, porque esses dois que estão odiando por ele ter errado, naturalmente também, no futuro, eles terão provas assemelhadas, tem que se corrigir. Tem que se corrigir. Né? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência. E, às vezes, isso é o anjo da guarda, né? Que o adverte do que é o bem e do que é o mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Beleza? As boas resoluções. Quer dizer, primeiro surgiu a voz da consciência. Não faça isso. Não faça. Mas a liberdade é nossa. Aí você toma a boa resolução em função da voz da consciência. Isso está errado, eu não vou fazer. Isso vai dando forças para resistir, porque a tentação virá de novo. Porque a tentação não está no meio externo. A tentação está aqui, ó, dentro da gente. É a forma como a gente enxerga o mundo. Então, vamos lá. Ademais, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Aí vem André Luiz e complementa isso também. Isso também é complementado do André Luiz. Na vida espiritual, você só lembra se você, digamos, levou uma vida reta, bem praticada, você recorda de vida anterior. Senão você certo. não recorda, não. É um complemento que veio, né, para explicar. Mas vamos aqui com Kardec. Em regra, o esquecimento é durante a vida corpórea. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado. E André Luiz vai dizer, isso aqui vai ocorrer. O que Kardec está dizendo é algo mais lá na frente. Mas isso aqui que Kardec diz tem uma gradação. Mesmo na vida espiritual, você só vai recordar a depender do bem que você anda fazendo, do que você anda praticando. É óbvio, como o progresso é o fatalismo humano, lá na frente você vai lembrar disso. Mas o que André Luiz põe uma pimenta aqui, assim, ele aprofunda mais o assunto. Ele vai dizer, essa lembrança não é imediata. Exatamente. Você não lembra. Principalmente se você não levou uma vida boa. Você não lembra nem dos interstícios entre as vidas que você viveu. Você faleceu e você não lembra. Mas eu já estive nesse lugar, já conversei com esses espíritos, você não sabe. Cadê os meus amigos dos intervalos entre as vidas? Quem eram eles? Você não lembra. Por quê? Porque você não levou uma vida. Até o André Luiz tinha uma leve, vaga lembrança que ele tinha conhecido o ministro Sanzio, não sabia onde, né? Exato. O Sanzio já ajudou ele muito e ele não tem muita lembrança disso. Trata-se, portanto, de apenas uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias precedentes. Entendeu o que Kardec está dizendo? Ele está fazendo uma comparação para a gente entender. Né? Durante o sono, você não está lembrando das coisas que você fez, do trabalho que você executou no dia seguinte, mas quando você acorda, essa lembrança volta. Eu vou ter que continuar esse trabalho. Tem que fazer esse processo, fazer aquilo outro. Né? Então, ele está fazendo uma comparação.
Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Isso Kardec foi muito feliz. Pode-se, porque isso aqui é útil para a gente, para caramba. Pode-se dizer que jamais a perde, né? A lembrança do passado. Sim, ficam só arquivos aqui. Pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Beleza? Beleza. Aí vai André Luiz, livro... Qual é aquele livro que tem a Lola? Tem aquelas relações conjugais... Entre a terra e o céu, João. Entre a terra e o céu. Né? É. Que no período do sono é que nós somos submetidos a tratamento espiritual. Lembra? É no sono que eles mais nos ajudam. Para todas as coisas. É mais à noite que a gente recebe um trabalho da equipe espiritual, recebe uma energia. E, às vezes, eles nos fazem recordar a vida passada, mas não com muita precisão, para que a gente, justamente, não repita erros. Né? Foi interessante, né? Porque a Lola, que já estava em outra encarnação, agora ela era já... Ela vivia na pobreza, com os filhos, eu não lembro mais o nome dela, mas o vô era o Leonardo, que foi um dos amantes, né, dela. Aí, na hora de se encontrarem no desdobramento, ele reconhecia ela como Lola, gritava o tempo todo, né? Eles tinham que, digamos assim, dialogar sobre aquilo para diminuir o conflito entre eles. Então, porque ele não saía da casa, ele estava lá, era obsessor. Botou todo mundo para dormir e fez as pessoas regredirem aquela memória de cada um. Aí eles foram dialogar sobre aquilo para dar um alívio. Pois é. Então, durante o sono, a gente lembra de atos anteriores. Só que com a ajuda dos espíritos superiores. Agora, João, pensa, 100 anos, desde a Guerra do Paraguai, aquele espírito estava lá enfiado na casa, relembrando e revoltado. A gente fica pensando, com a gente deve ser a mesma coisa. Um espírito vai ficar lá grudado ali, te perturbando mais de 100 anos. Não é fácil. E às vezes é um prazo mais longo, né? A nossa relação de atrito, como tem no missionário. Às vezes é muito secular. Muito mais. Mas aquilo que a Malu falou no começo aí também tem no livro dos médiuns. Às vezes a pessoa praticante do bem, ela é invejada pelo mal, e esse é o motivo da obsessão. Verdade. Exatamente. Porque está vendo que você está avançando e ele não está. Por exemplo, nesse caso dessa moça mesmo, ela estava bem melhor. E o avô, que foi o amante, não perdoava. Beleza? Beleza. Então, às vezes, uma obsessão começa justamente porque a pessoa está fazendo bem. Não tem vínculo pregresso. É verdade. Como deve sofrer o Haroldo, como deve sofrer o Divaldo. Porque para os espíritos inferiores, é melhor derrubar um general do que ir atrás de um soldado que já está caído. Se o soldado está caído, não tem nem sentido, né? Por que perturbá-lo? Agora, alguém como o Haroldo, se nós atrapalharmos o Haroldo... Atrapalha muita gente, né? O país fica atrapalhado. Só que essa é a intenção pela qual os inferiores chegam. E eles têm permissão, porque, na verdade, o que Jesus quer é recuperá-los. Entenderam a coisa? Então, também os espíritos muito superiores dosando a coisa, dosando, aproxima, tal, observa.
porque eles querem a transformação desses espíritos, mas eles não sabem. Então, eles mantêm o Haroldo na linha reta, porque a conduta do Haroldo Vai influenciar, né? transformá-lo. É o que a Joana fala do serviço de caridade mais difícil que tem. Fácil é entregar remédio, é entregar roupa, é entregar comida. Agora, a gente participar da conversão de um grupo de espíritos à prática do bem, isso demanda tempo e demanda a nossa retidão. Paciência, né? Paciência. É como Paulo. Jesus queria que ele encontrasse Ananias? Queria. Acho que não? Queria. Só que Paulo vai atrás de Ananias para assassiná-lo. E Jesus queria que Paulo encontrasse Ananias para Paulo se tornar cristão. Qual foi a vontade que prevaleceu? É de Jesus. Entendeu? Então, a gente, às vezes, segue o caminho que Jesus quer com intenções inadequadas. Só que lá na frente ele dá um jeito de botar na direção correta. Então, vamos lá. Graças a Deus. Então, ó. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Tem consciência, fica mais claro os erros que a gente fez para que a gente não repita aquilo. Mas não é uma consciência plena. Eles sabem dosar para evitar os prejuízos das relações sociais. Fica, assim, uma intuição mais clara, mas não é uma coisa que vai te ferir sentimentalmente. Sabe por que sofre e sofre justamente. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior, na vida de relação, né? Na relação social, enquanto estamos acordados. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa, e o Kardec coloca muito bem as palavras, e prejudicar suas relações sociais, e ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Então, ele colocou muito bem aqui, com muita profundidade, e nessas lembranças de vida anterior, eles colocam de uma forma, numa gradação, de forma que nós podemos aproveitar e que tenhamos novas forças para não cair. É o sonho de Emmanuel, quando ele lembra que ele foi no sonho Publius Lentulus Sura. E para ele não praticar aqueles erros que ele cometeu na Roma Antiga, no período da República, que mandou matar um monte de gente, ligado a Catilina, arrancar os olhos de muitos outros, passa por um sonho desse, para não repetir. Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Então, olha a sabedoria de Kardec. Meu Deus, é justo que eu esteja passando por essas aflições? Onde estão essas causas das aflições? Vamos refletir. Vamos refletir. Ah, estão na vida presente. Mas algumas outras estão nas vidas passadas. Puxa, por que eu estou esquecendo das coisas que eu fiz? Ah, é justamente para que não haja um prejuízo no progresso atual a que eu posso seguir. Portanto, vamos nos resignar. Sim. Entendeu? Entendeu os vínculos dos subcapítulos que Kardec coloca aqui? Ele vai num progresso, assim, até chegar no motivo da resignação, né? Exato. Ele vai num crescente, né? A explicação. Exato. Então, ó, como ele põe. Entenderam como eu ponho? Uma pessoa conversando com ela mesma. É justo que eu sofra? Onde estão as causas do sofrimento? Ah, são atuais. Mas essas outras são do passado? Puxa, porque eu não lembro? Ah, eu não lembro porque é bom não lembrar para que eu possa progredir. Ah, então, deixa eu atingir a resignação. Percebe como é a sabedoria dele? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muito organizado. Muito.
E tem gente que acha que isso aqui é tudo separado. Não faz um vínculo de ligação entre a ordem das coisas que ele está colocando. Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Imagina Jesus falando essa frase. Nem o Andrea Bocelli, que a gente gosta, ia conseguir repetir com tanta beleza. É verdade. Vai lá, Gê, fala aí como é que o Andrea Bocelli ia falar essa frase aqui. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ela está ouvindo aí, Gê? Fala aí, Gê. Ô, João, nem imagina. Percebe? A beleza da frase já chamou a atenção num grau que a pessoa se extasiou. E ainda produzindo melhorias físicas, produzindo melhorias psicológicas para quem estava sintonizado com ele. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem. Agora Kardec complementa, né? E a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Volta lá no item 3. Verdade. Volta lá no item 3. O que ele fala aí no começo do item 3? A primeira frase, a primeira oração. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Agora vai no que a gente acabou de ler do item 12. Então, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Qual foi o acréscimo? Prelúdio. Qual é a diferença entre aquela frase do item 3 e essa do item 12? Que é a resignação, né, que abençoa o sofrimento. Percebe? Então, estou eu aflito aqui. Ou eu aflito. Aí eu creio na vida futura. Nossa, na vida futura, eu terei uma compensação para a dor atual minha. Essa crença já dá, no presente, uma certa resignação, um certo alívio, que é, digamos, o começo da própria cura. E já é o começo. E já é o começo. Entendeu a sabedoria kardeciana aqui? Ele aprofundou o item 3. Acrescentando que aquele que crê já se resigna, e isso é o prelúdio, o início da cura, o início da própria bem-aventurança. Olha a sabedoria. Mas tem que crer mesmo, né, João? Isso tem que estar sedimentado dentro da gente, né? Quem não crê que existe a vida futura, ele acha que essa máxima de Jesus é algo sem sentido, que é uma enganação. Agora, o que crê que vai estar vivo depois da morte do corpo, não. Ele já sabe que ia ter a resignação. Percebe a sabedoria de Kardec? Isso aqui está tudo pensado, detalhadamente pensado. Essas palavras... Eu estava pensando aqui que muitos espíritas ou pessoas de outras religiões acreditam por justamente não entender esse processo da resignação, que quando desencarnou, acabou todo o sofrimento. Se ele estava doente, com uma doença física gravíssima, com várias dores, ele desencarnou, ele vai para um lugar imediatamente melhor, não vai ter dor nenhuma. E isso não é uma realidade. Até para espíritas mesmo, acham, mas ele já desencarnou, acabou, não está mais. A gente ouve isso ainda.
né? Não Tá no plano. Não está É. mais sofrendo, deixou de sofrer. E aí a gente vê lá no Ação e Reação que tem Quanto na sofrimento. Mansão Paz, eles ficam assistindo o povo lá fora e tudo em sofrimento. Quer dizer, tendo aquela morrendo todos os dias, né? Porque a resignação não era só a compreensão do futuro, é que não tinha também resignação, né? Da prova. Resignação, não tem. Muita gente não está muito distante do raciocínio das religiões mitológicas. Muita gente ainda tem um grau de proximidade significativo com as religiões mitológicas. Não, foi ele que sofreu por nós, não preciso mais sofrer. É verdade. Basta eu ir às casas religiosas ali uma vez na semana, participo de um culto, estou salvo. Vai nessa aí, a religião de superfície. A religião de superfície vai para o lado de fora da Mansão Paz. Então vamos lá. Então percebe a sabedoria kardeciana? Ele fez Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas. E essas dores, quando bem suportadas pacientemente na terra, vos poupam alguns anos. Séculos de sofrimento. Séculos de sofrimento na vida futura. Percebe, então, a importância da resignação? Não é qualquer coisa, né, João? Porque a resignação, ela vai nos poupar séculos de sofrimento futuros. Ora, então também vale o oposto. Qual vai ser a primeira falta mais significativa de todas? A revolta. A revolta. Porque a revolta contra Deus, a blasfêmia contra Deus, vai nos levar a séculos e séculos de sofrimento. Porque em vez de eu me resignar, eu estou revoltado contra Deus. Então o sofrimento não vai passar. Serão séculos e séculos de sofrimento. Percebe a importância da resignação e a importância de nos livrarmos da revolta? Porque elas ficam em posições opostas. Se uma nos poupa séculos de sofrimento, a outra, a revolta, nos coloca séculos de sofrimento à frente. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo, que era de séculos, que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo, se me pagares hoje mesmo, a centésima parte. Estou devendo 10 mil, paga só 100. Do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Se não fizeres, eu te perseguirei até que pague o último centavo. O devedor, naturalmente, vai fazer uma pergunta aqui pela forma que ele já escreve. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Exatamente. Sim. É isso aí. João. Porque pensa o seguinte: se na vida anterior a gente foi um pouco agressivo e cometemos algum assassinato, e mais para trás? Nossa. E 3 vidas para trás? E 10 vidas para trás? É uma limpeza que vem, mas quanto mais para trás a gente for, mais erro a gente fez.
Então, a gente está pagando bem menos, né, João? A gente está pagando assim... Pensa se você foi um rei no passado. O que você queria de mordomia, de relações sexuais, né? De matar os outros, você adquiriu um compromisso imenso. Então, quanto mais um rei pregresso, mais falhas tinha. Aí, vindo mais para frente, não. Estou cometendo pequenos deslizes comparado ao passado. Essa é a minha má tendência. Meu Deus, paga essa má tendência, porque você já ressarce débitos anteriores. Porque lá para trás a coisa foi brava. Tal sentido dessas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas e, após o pagamento da 100ª parte, estão livres. Mas, sem a resignação, com algum grau de revolta, sem uma reflexão que o sofrimento nos leva a pensar nos próprios erros, a pessoa não aceitando aquela dor, com algum grau de insatisfação e revolta, né? O sofrimento atual está tentando pagar uma dívida pregressa. Mas só que eu não estou aceitando muito esse sofrimento atual e não quero refletir para me corrigir. Beleza. Então, eu estou pagando uma dívida pregressa, mas a revolta atual está me levando a me endividar de novo, na mesma direção, repetindo o erro. Então, ó, mas se saudando a dívida de um lado e endividando-se do outro, ou repetindo o erro pregresso, jamais se libertarão. O sofrimento atual está pagando dívida pregressa. Mas a atitude atual está adquirindo nova dívida, no mesmo erro. Ora, cada nova falta aumenta a dívida. Porque não há uma só delas, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Então, por hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar... Olha só, aqui. A falta de submissão à vontade de Deus. Ora, é justamente o contrário da resignação. Porque eu não quero me submeter à vontade divina, eu estou um tanto revoltado. E isso vai prolongar o sofrimento. Então, chega aqui, não chega. Falou, né? Percebe a sabedoria de Kardec? Logo, se murmuramos nas aflições, se não aceitamos, não aceitamos com resignação. E não aceitamos aquela revolta, né? Aquela revolta. A revolta. E Raiva. não aceitamos raiva. E como algo que devemos ter merecido. Não aceitamos. Não mereço isso, não. Aí está botando uma gradação, percebe? Ó, ele está botando uma gradação na palavra. E cada palavra dessa tem graus de destino. Murmuração nas aflições. Uma coisa. Vamos piorar a coisa. Não aceitação com resignação como algo merecido. Isso tudo tem graus diferentes. A acusação de Deus já piorou mais ainda. Piorou. A acusação a Deus de ser injusto. Contraímos nova dívida. Aí contraímos nova dívida. Que nos faz perder o fruto. O que é o fruto? É a evolução. A evolução. A melhora. A bem-aventurança. Também é blasfêmia, né, João? A bem-aventurança não é para os aflitos atuais? É. Bem-aventurança, né? Então, percebe? Murmúrio leve, falta de aceitação, de verificar que nós merecemos aquilo. Aí, vou botar assim, está piorando ainda, né? Botar para baixo. Murmuração, falta de reconhecimento de que merece aquilo, acusação de que Deus é injusto. Contrariamos nova dívida, porque vai repetir as falhas, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que temos de recomeçar absolutamente como se a um credor
que nos atormente, pagássemos uma quantia e tomássemos novo empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como um operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis o prêmio do teu trabalho, né? Dos teus dias de trabalho. Como o André Luiz chegando depois que ele foi atender o lar dele, né? Na colônia Nosso Lar. Ele não esperava, mas está aquela multidão de espíritos, ministros, outros trabalhadores importantes para recebê-lo na colônia Nosso Lar. Ele já era da colônia Nosso Lar, mas ele está lá meio que emprestado pelo serviço que a mãe prestava. Ali ele se tornou um cidadão de Nosso Lar. Eis a que entra nessa colônia de uma forma definitiva, né? Há outros, aos felizes da terra, ao que hajam vivido na ociosidade, que puseram sua felicidade na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos, dirá: nada tendes a receber. Porque já recebestes o vosso salário na terra, ide, recomeçai a tarefa. João, vamos parar aqui? Já são Vamos. 15 para as 9. Vamos que chegou a hora do feijão. Tá na hora. Hoje é da feijoada. Oh, aí sim, hein? Eu vou botar uma máscara e vou ir na sua casa, Malu, pegar 1,5 kg. Venha. Pode vir. Hoje tem que ser uma feijoadinha com friozinho, né? Bom, né? É bom. Então vamos lá, gente. Quem faz a oração aí? Faz aí, Deise. Não, eu pensei na Magda. Cadê a Magda? Ela está aí, a gente não está vendo, mas está ouvindo. Estava carregando. Faz você, Deise. Faz você. Tá bom, então. Jesus amado, Mestre misericordioso, todo amor, bondade, justiça, queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos quitando 100º, sabemos, dos débitos do nosso passado, mas queremos, Jesus, compreender com alegria as dores, os sofrimentos, as dificuldades de hoje, para que possamos adquirir as bem-aventuranças do futuro, a felicidade real, a paz da consciência, a libertação da nossa mente, dos nossos atos passados. Abençoa, Jesus, a todos nós nesse propósito, de podermos viver os minutos de cada dia com alegria, sabendo que estamos recebendo o melhor, que o dia de hoje nos oferece a melhor condição para que nós possamos, no futuro, usufruirmos da paz completa, da felicidade sem mácula. Que nós não percamos o fruto, Jesus, desse futuro glorioso, reclamando de coisas pequenas, de pequenas contrariedades, blasfemando por coisas pequenas que nos acontecem. Que possamos ampliar o nosso olhar aos horizontes infinitos e, aproveitando as reservas espirituais que temos hoje, de saúde, de amparo espiritual, rogar, Jesus, pelos que estão atravessando as provas que os levarão também a um futuro melhor. Por isso te rogamos de joelhos espiritualmente, Mestre, que envolva a nossa irmã Ana Lúcia, que envolva a nossa irmã Ana Cláudia nesse momento em que estão sendo avaliados a sua resignação. Mas que pelo seu amor infinito derrama nesse instante
os bálsamos, se puder recolher as nossas energias de amor em favor de nossas irmãs, que elas sejam amparadas, que sejam nesse momento balsamizadas as suas dores, Jesus, que sejam fortalecidas nesse entendimento, especialmente nossa irmã Ana Lúcia, que ela possa recolher nesse instante o nosso amor, somado à sua benevolência, o seu amor infinito por todos nós, assim como todo o planeta receba Jesus. Nesse momento, o conforto, o alento, a esperança e a fé em dias melhores que virão. Que assim seja, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, Bonita gente. a prece, viu? Muito Bom bom. final de semana, pessoal. Nada. Hoje,